Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos que fazem parte da nossa disciplina Educação e Saúde. É um dos temas mais, um tema bastante atual, um tema que tem uma série de abordagens, e eu gostaria de trazer hoje uma abordagem um pouco diferente das habituais, para tratar sobre a questão, para tratar sobre esse tema, que é o tema do TDAH, né? Então, eu vou discutir hoje com vocês este livrinho aqui, tá? Hiperativos, Abaixo a Cultura do Déficit de Atenção, do Christoph Turk, e eu tive a honra de convidar o professor, que gentilmente aceitou, que é o professor Eduardo Guerreiro Brito Losso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu já apresento ele para vocês, tá? O professor é associado de Teoria Literária do Departamento de Ciências e Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi professor adjunto de Teoria Literária também de 2009 a 2014. O currículo do professor dispensa maior apresentação, porque ele é muito extenso, é um baita currículo. Eu vou deixar depois o link dele para vocês. Produziu mais de 40 artigos, uma série de obras interessantes, de livros, principalmente no campo da poesia, no campo da música. Então, não vou me estender muito sobre isso, tá? O currículo dele dispensa apresentações aqui, devido até ao nosso tempo. Então, eu gostaria de conversar com o professor, agradecer ao fato dele ter aceitado, quer dizer, gentilmente, né, se exposto o tempo de conversar um pouquinho com essa obra. Ele foi revisor técnico e traduziu também partes desse livro, né, de alguma forma assessorou o trabalho de tradução deste livro, deste filósofo alemão. Então, professor, obrigado. Este vídeo é a primeira parte da nossa conversa sobre o tema, e eu gostaria, então, que você se apresentasse brevemente e apresentasse um pouquinho do Christoph Turk como filósofo e a sua participação, a sua relação dele com o Brasil. Obrigado. Ok, para mim é um prazer estar aqui falando sobre um livro do Christoph Turk. Eu acho que uma das tarefas mais importantes hoje é divulgar a obra dele, especialmente essa contribuição dele sobre a nossa relação com as novas tecnologias, né? Então, eu acho essa tarefa importante, porque ele tem muito a dizer, ele tem coisa a dizer que outros não dizem, ou dizem pela metade, enfim. Então, realmente é importante, e por isso que eu aceitei com muita satisfação o convite. Eu não vou falar, como você mesmo disse, né? Eu não vou falar muito sobre mim, porque eu falo sobre muitos assuntos e tal, mas basta dizer assim que o Christoph Turk ele foi o meu orientador de doutorado na Alemanha. Eu fiz o meu doutorado, eu fiz na FRJ, só que eu fiquei 3 anos na Alemanha, primeiro numa bolsa de sanduíche, depois eu estendi um pouco mais. Né? No fundo, ele me orientou muito mais do que o orientador brasileiro, e a nossa relação vem desse tempo, de 2004 a 2007 que eu fiquei lá. E a minha tese foi sobre Adorno, a relação entre Adorno e teologia, basicamente. Enfim, e por que eu escolhi o Turk? Porque o Turk, agora eu vou falar logo do Turk, porque o Turk, ele começou a sua carreira, ele começou uma formação em teologia, tá? Não sendo um crente, não sendo uma figura religiosa, ele quis estudar teologia por questões intelectuais mesmo, e ele acabou chegando a um doutorado em filosofia, sendo orientado por uma figura chamada Hermann Schweppenhäuser. Quem é Hermann Schweppenhäuser?
ele é um dos principais alunos do Adorno e do Horkheimer, um dos principais representantes da segunda geração da Escola de Frankfurt. A primeira é a do próprio Adorno, Horkheimer, Marcuse, Erich Fromm, né? Ou as figuras em torno, né? Walter Benjamin, Krakauer, todas essas figuras. Essa é a primeira geração. A segunda geração é a geração que o nome mais conhecido é o Habermas, enfim, produziu uma mudança muito grande de paradigma entre o que a primeira geração fazia, que era uma reflexão sobre a sociedade crítica. O Habermas ele deixou de lado o paradigma crítico. Isso se tornou a relação com as figuras que estavam interessadas em continuar, em explorar o aspecto crítico, muito insatisfeitas. O Hermann Schweppenhäuser é, basicamente, assim, o aluno do Adorno que mais seguiu os passos dessa reflexão crítica. Ele foi, junto com o Rolf Tiedemann, ele foi o organizador da obra do Walter Benjamin, tá? Isso nos anos 70, 80, tá? Então ele é muito importante na organização da obra, né, da figura mais conhecida, provavelmente de todos eles, né? Uhum. E ele acabou dando aula em Lüneburg. Lüneburg é uma cidade pequena que fica perto de Hamburg, enfim, lá no norte, né, da Alemanha. Obviamente porque ele não podia mais, ele não ia conseguir algum lugar em Frankfurt, porque já estava dentro desse paradigma diferente. Então, assim, o que a gente pode dizer, para resumir, é que o Schweppenhäuser ele foi a figura que manteve esse paradigma crítico, e quando eu digo manteve, não é só uma questão assim de ficar repetindo o que foi feito antes. Realmente é uma relação inovadora, assim, uma relação de desenvolvimento. Uhum. E o Tjurke foi orientado por ele, escreveu um livro, enfim, sobre Paulo, tá? Uma leitura marxista de Paulo o Evangelista, e publicou esse livro em 1979. Esse foi o primeiro livro publicado do Tjurke. E aí depois, ao longo dos anos 80 e 90, ele tem vários livros que ele publicou pensando a relação da sociedade com a religião em geral. Então ele tem vários livros dessa fase, a habilitação dele, né, a livre docência, isso é muito comum na Alemanha, aqui não é, mas lá é. Depois de você fazer um doutorado, você faz uma espécie de um segundo doutorado, não é um pós-doutorado, porque pós-doutorado você não escreve uma nova tese, a habilitação você escreve uma nova tese. Então ele escreveu uma nova tese falando sobre esses assuntos, já numa perspectiva assim da relação da filosofia com a teologia, e ele tem vários livros desse período sobre a situação da religião no mundo pós-moderno, vamos chamar assim, né? E aí, quando chegou ele tem um livro, por exemplo, sobre fundamentalismo, entendeu? Sobre a questão do fundamentalismo, que era uma questão que estava aparecendo muito nos anos 90. E ele veio para o Brasil e ficou dando aula de 91 a 93, como professor visitante. E aprendeu a língua portuguesa, ele fala muito bem português, né? Publicou alguns livros. O primeiro livro dele publicado aqui foi um livro sobre Nietzsche. Então ele era visto aqui como uma espécie de especialista em Nietzsche, o que não é verdade, assim, ele não ficou a vida inteira estudando Nietzsche, ele escreveu um livro sobre Nietzsche. E aí alguns artigos dele dessa época foram traduzidos para português. Ele ficou lá em Porto Alegre, especialmente, né? Ficou no Sul. E
E depois que ele voltou para a Alemanha, ele conseguiu assumir uma cadeira em Leipzig. Ele estava em Lüneburg com o Schweppenhäuser. Inclusive, hoje em dia, existem estudos assim mostrando que Lüneburg foi uma espécie de exílio da teoria crítica, que realmente é crítica. Né? Tem estudos na Alemanha sobre isso. Assim. E o Tjurk é o representante assim, mais brilhante, entendeu? Dessa geração que se formou em Lüneburg com o Hermann Schweppenhäuser. O Tjurk é visto como o grande atualizador da teoria crítica fora do, digamos, da institucionalização do Instituto de Pesquisa Social a partir da escola de Habermas, entendeu? Uhum. Fora esse lugar de Habermas, o Tjurk ele é o grande atualizador da teoria crítica. E aí, quando chega nos anos 2000, a obra do Tjurk ela começa a introduzir uma espécie de tese. Isso acontece no livro Sociedade Excitada, que foi publicado em 2002, no original, né, em que ele vai começar a pensar a relação entre o arcaico e o contemporâneo. Agora eu fico por aqui, porque vai para a sua próxima pergunta. Uhum. Muito bem. Vamos entrar, então, na questão do mérito do título, né? E como ele desdobra esse tema dos hiperativos, então. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa que o estudante, provavelmente, ou qualquer um que está ouvindo essa abordagem e como essa construção, quer dizer, como se dá essa construção dessa interpretação sobre as coisas contemporâneas e aí a gente pega, por exemplo, este título, né, que é TDAH, né, e os hiperativos. E aí a gente tem vamos dizer, uma corrente muito forte, né, da área biológica, da área da saúde, da área da medicina, etc., que se apropriou, ou pelo menos nomeou isso primeiramente, de modo que a gente pode chamar isso quase de consenso, né? Então é curioso, aí eu quero fazer então a primeira questão. É curioso que o Tjurk ele traz então essa nomenclatura e já questiona o estatuto dela, quer dizer, na contemporaneidade e tudo mais, e aí ele dá as primeiras explicações do sentido dessa nomenclatura e começa então a apresentar as primeiras suspeitas. Eu queria que você falasse então um pouco sobre esse nome do TDAH e como quais relações quais interfaces aí se estabelece na contemporaneidade, ou seja, como ele surge como uma resposta a um fenômeno e quais são as primeiras suspeitas então que ele levanta sobre essa questão. Então, quando você se a pessoa ela se der ao trabalho de dar uma olhada no que os médicos e os psiquiatras falam. Posso fazer uma pequena interrupção? Fala. Porque eu acho que, assim, uma coisa que... Vamos partir do senso comum, né? O que é hiperativo? E o que é o TDAH? Então, quando a gente ouve essa expressão, a gente pensa naquela criança que, primeira coisa, não consegue reter atenção, não consegue fazer uma leitura de uma página sequer, quer dizer, não consegue se concentrar num trabalho de estudo, seja ele qualquer, e, consequentemente, ele é muito agitado por conta disso. Então, esse que é o quadro, né? Em cima disso que nós estamos lidando. Só para aproximar um pouco com o entendimento. Sim, pois não, desculpe. Isso. Certo. Quando a gente vai assim para os verdadeiros especialistas no assunto, né? Sim. Psiquiatras, enfim, às vezes psicólogos que são numa linha mais comportamental, né? O que geralmente eles dizem são coisas assim muito superficiais, né? Assim, o que é? Esse transtorno é quando a criança ela fica muito distraída, ela não consegue focar num determinado ponto e se concentrar nele, enfim, para os estudos, né? E ela adquire uma espécie de um vício em relação
aos conteúdos da rede e a duração que ela tem em ficar em contato com os aparelhos tecnológicos, né? E que o Tchurker chama de máquinas de imagem, certo? Então, os especialistas, eles dizem, bem, ou a criança fica muito distraída, ou ela fica muito ativa, é uma hiperatividade, como é criança, né? Criança já é normal, que ela queira muito espaço, que ela queira correr, que ela queira, né, gritar, entendeu? Na verdade, o errado somos nós, que colocamos a criança dentro de um apartamento pequeno, né? Somos nós que somos errados. Então, a princípio, a criança não tem problema por causa disso. Esse não é o problema. O problema é quando essa hiperatividade, que talvez seja um pouco maior do que o normal, que já é normal, né? Ela está ligada também a uma falta, uma impossibilidade de concentração em relação aos próprios colegas. Os colegas conseguem se concentrar, né? E essa criança não consegue. E aí entra um fator psicológico, né? Porque se a gente for retirar outras causas possíveis, né? Separação dos pais, enfim, algum elemento traumático, grave, qualquer coisa assim, se você for tirar tudo isso, e se você for dizer, é só por causa disso, é só porque a pessoa realmente ela está mais distraída do que o normal, né? Se você for, então, vamos tratar isso. Como vamos tratar? Aí tem um tratamento psicológico específico, X, né? Ou tem um remédio, um farmacêutico, né, que o psiquiatra vai dar, que vai aumentar a concentração da criança, vai dar a ela aquilo que ela falta. Né? Bem, o livro do Tchurker, ele parte do princípio de que essa abordagem ela é muito rasa, né? Porque ela não está vendo que nós vivemos numa cultura do déficit de atenção. Quer dizer, todo mundo tem já, por princípio, déficit de atenção, porque todo mundo já está acostumado com uma tela, isso aconteceu antes da internet, né? Com o advento da televisão, anos 50 e 60, e lá para os anos 80, com uma espécie assim de soberania, né? Uma espécie de onipresença da televisão nos espaços domésticos, esse problema já tinha acontecido. As pessoas deixam a televisão ligada 24 horas, entendeu? A socialização já está presente, com a tela já está presente na casa, desde que a pessoa chega ao mundo. Né? Exatamente. Sim. E aí você tem o Tchurker, ele faz uma análise filosófica e sociológica, né, nesse sentido de como que a história desse processo, desde que, né, por exemplo, a minha geração já nasceu com a televisão ligada, entendeu? A nossos pais deixando a televisão ligada 5, 6, 7, 8 horas, entendeu? Isso tem consequências. Isso tem consequências. A gente já é uma geração que viveu um tipo de regime de atenção. Esse é um conceito do Tchurker muito importante. Regime de atenção completamente diferente de outras gerações, né, da história da humanidade. E o Tchurker, ele tem uma visão da história da humanidade macro. Então, a gente tem que começar a pensar da humanidade desde que ela surgiu. Né? O Homo sapiens surgiu, a gente não sabe exatamente a data, 200 mil anos atrás a 500 mil anos atrás. Homo sapiens sapiens surgiu há 50 mil anos atrás. É muito tempo, entendeu? Quando chega o Neolítico é 15, 14, 13 mil anos atrás. Então, o que aconteceu? E aí começa outras coisas, né? Aí começa a agropecuária, aí mais para frente começa a escrita, e aí começa a história. Só que a nossa história escrita ela é muito pequena, perto de tudo isso. Então, o Tchurker ele leva em consideração 200 mil anos de história. Né? Isso é importante, esse processo de hominização é importante para entender assim, qual foi o regime de atenção que a humanidade está acostumada, inclusive no seu próprio DNA, né?
Falando biologicamente, em termos de uma história natural, biológica, né? Uhum. E o que está acontecendo desde do rádio à televisão que está mudando, né, a nossa percepção? Essa é a questão. Sim. E aí, quando eles localizam essa... Eu não sei se eu posso chamar isso de ruptura, mas parece que é clara a ideia de ruptura, né? Quer dizer, se nós temos uma constituição do Homo sapiens e tudo que lá, ele recupera isso lá do Paleolítico e tudo mais, e ele apresenta, então, ali o que nos constitui, inclusive, como seres coletivos, né? Como seres sociais e tal. Então, e a gente vem nesse processo histórico e tal, né? Neolítico e depois e tal, vem as idades aí. Controle da natureza, agricultura, depois a escrita, a história e tal, como você disse. E aí nós chegamos e o que ele localiza, então, desse bolo todo que ele traz lá das primeiras hordas e tudo mais, é uma ruptura, né? Porque a gente tinha, então, uma ideia e uma constituição do que nós somos como homens, como Homo sapiens, de uma ideia vinculada, arraigada a uma ideia de que a atenção fazia parte e fez parte de tudo isso, a atenção como retenção das coisas, né? Ou seja, e isso levou todo esse tempo, levou essas centenas de milhares de anos, quer dizer, e agora a gente chega numa ruptura. Então, a tese que ele traz não é pouca coisa, ou seja, ele estabelece uma ruptura aí de algo que nos coloca na contemporaneidade com um problema decisivo. Né? E depois, tanto é que ele apresenta depois aí uma forma de talvez até tentar restituir um pouco as coisas a partir dos estudos rituais que nós vamos ver depois na continuação desse mesmo livrinho, mas que é já uma tentativa aí quase de tentar salvar a humanidade, porque pelo jeito ali ele não chega a usar essa crise e essa ruptura desse fenômeno, que é um fenômeno cultural, como algo que nos levaria, inevitavelmente, para uma queda brusca e rumo à barbárie. Ele não chega a usar isso. Eu acho que ele até assume um tom meio otimista, né, quando ele vem com essa ideia de que ainda há chances. Mas, então, eu gostaria, antes da gente encerrar essa primeira parte, que você apontasse, então, essa tese dele, né, dos hominídeos, do sacrifício, de como se constituiu o homem a partir da retenção e da reprodução. Ele tem até uma expressão, né? Compulsão, a repetição traumática, não é? Compulsão, a repetição traumática, né? Que é interessantíssima. Traumática. Então, um pouco sobre essa questão e depois a gente encerra essa primeira parte dessa sua fala. Então, realmente o que o Tjuker fez nos livros do Sociedade Excitada até hoje, né, são muitos, tá? Não são poucos esses livros. Tem uma espécie de trilogia que começa com Sociedade Excitada e que depois ele vai publicar um livro chamado do sinal de Caim ao código genético, teoria crítica da escrita. Esse livro não foi traduzido. E depois Filosofia do Sonho, né? Então, esses 3 livros formam uma trilogia em que ele desenvolve essa tese do ritual de sacrifício como compulsão à repetição traumática, quer dizer, a tese da origem da cultura a partir da compulsão da repetição traumática. Então, eu vou procurar explicar sobre isso. É o seguinte, o Tjuker, ele percebe, se a humanidade nunca antes na sua história ela se deparou com um regime de atenção em que ela fica horas e horas prestando atenção numa mudança de imagens e sons ininterrupta, né? É a maneira como Benjamin, por exemplo, fala do cinema, né? Uhum. E ele usa muito essa citação do Benjamin, né? Que o cinema ele produz no espectador uma mudança brusca e permanente de interrupções, né? de imagens e de sons, né? E não permite uma reflexão sobre isso. Eu estou falando de reflexão, não é reflexão filosófica, não.
Eu estou falando assim de você uma reflexão, uma parada para a própria recepção do conteúdo que você está botando para dentro, né? O cinema ele não permite que a gente respire em relação ao que a gente vê e o que a gente escuta, tá? E isso, quando o Benjamin escreveu isso, o Benjamin ele via assim, no máximo estourando, né, o Benjamin, toda a geração dele, né, via no máximo estourando um filme por semana, assim, no final de semana. Era o normal dos anos 30, 40, mais ou menos, né? Uhum. Nos anos 50 vai começar a mudar um pouco, porque aí vai começar a entrar a televisão, mas, né, ainda também muito timidamente. Então, você tinha programação, você não tinha 24 horas por dia de programação, esse tipo de coisa. Então, assim, esse aprofundamento de um regime de atenção, que você fica horas em torno da tela, isso não aconteceu antes. Aí o Tjuker se pergunta o seguinte, como que o homem ele desenvolveu a capacidade da atenção? Essa é a questão do Tjuker. Né? Como que ele desenvolveu a capacidade da atenção? Bem, isso não é uma pergunta com uma resposta óbvia. Por quê? Porque se a gente for observar o comportamento dos animais, você vai perceber que os animais eles não conseguem ficar com a atenção, com uma retenção de atenção fora de uma coisa que está visível ao vivo, entendeu? Para eles. Tá? A nossa capacidade, por exemplo, que a gente tem de prestar atenção em números e fazer cálculos matemáticos, na nossa capacidade que a gente tem de ler, né? A capacidade que a gente tem de trabalhar em tecelagem, por exemplo, ficar horas produzindo uma tecelagem, coisas semelhantes, isso é, de fato, uma coisa que caracteriza o comportamento humano. Então, a questão é como que o homem saiu de um lugar em que a percepção estava ligada a interesses de sobrevivência que eram reconhecíveis através também do próprio DNA, entendeu? Através de uma programação genética, né? E como que o homem passou a representar as coisas. Essa é a questão do Tjuker. E a resposta que ele tem para ela é muito estranha, dentro das teorias de aprendizado que existem por aí. Né? Uhum. Então é isso, pessoal. Nós encerramos aqui a primeira parte da nossa apresentação, a nossa conversa com o professor Eduardo Losso, em que nós apresentamos aí alguns princípios, alguns fundamentos e algumas hipóteses em que o filósofo alemão Christoph Türk traz a respeito de alguns aspectos culturais que possibilitam explicar os hiperativos e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até mais.